Saúde os amados irmãos em Cristo com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Hoje vamos entrar na sexta parte do estudo intitulado ao tema Pré-tribulacionismo demolido desde a sua fundação. E como temos vindo a anunciar e a afirmar desde o início, o pré-tribulacionismo ele está fundado sobre a areia, ou seja, as bases, os pilares, os fundamentos do pré-tribulacionismo não estão firmados na rocha eterna que é Cristo. E temos vindo, na primeira parte, nós falámos que o pré-tribulacionismo usa o método alegórico ou simbólico, para interpretar passagens da Escritura literais. Glória a Deus, para interpretar a Escritura. E com isso induzem as pessoas ao erro. Eles próprios erram na interpretação e induzem aqueles que os seguem no erro. No lugar de utilizarem um método de interpretação literal, também chamado de histórico-gramatical. Na segunda parte, nós falámos também que o pré-tribulacionismo usa de exegese no lugar de usar de exegese. Na exegese, as pessoas inserem os seus conceitos dentro da Escritura, ou seja, inserem o seu dogma, o seu pensamento, inserem as suas ideias dentro da Escritura. Mas na exegese nós traímos da Escritura aquilo que a Escritura nos quer falar. Então devemos fazer exegese e não exegese. Na terceira parte, nós vimos que o pré-tribulacionismo não interpreta a Escritura pela Escritura, mas interpreta a Bíblia fora da Bíblia. Interpreta a Bíblia por fontes exteriores à palavra de Deus. Portanto, interpreta a Bíblia pelo costume judeu, cultura judaica, tradições de Israel e por aí vai. E psicologia da autoestima e muitas outras coisas, que agora o tempo não permite, porque nós hoje temos algo a falar. Na quarta parte vimos que o pré-tribulacionismo usa somente, as bases do pré-tribulacionismo doutrinais são meia dúzia, entre aspas, de versículos isolados, ou seja, são apenas alguns poucos versículos isolados que fundamentam a sua doutrina, tais como Lucas 21:36, Mateus 24:36, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 6 ao 8. Portanto, a base para o arrebatamento iminente, secreto e pré-tribulacional é meia dúzia, entre aspas, ou seja, são alguns poucos versículos isolados do seu contexto, fora do contexto, e que não provam coisa alguma. Versículos esses, quando inseridos dentro do seu contexto, provam precisamente o contrário do que aquilo que os doutores e os mestres ensinadores pré-tribulacionistas pretendiam demonstrar. Glória a Deus. Na quinta parte vimos que o pré-tribulacionismo divide o que não deve dividir e une aquilo que não deve unir. Portanto, o pré-tribulacionismo divide a vinda de Jesus do arrebatamento. Diz que a vinda de Jesus é um evento separado no tempo por 7 anos do arrebatamento, como se fossem duas coisas completamente distintas. E eu provei que o arrebatamento de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, mencionado por Paulo, na sua epístola aos Tessalonicenses, acontece precisamente na vinda do Senhor de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, ou seja, o texto dentro do contexto. É na vinda de Jesus que nós seremos arrebatados. Embora sejam duas coisas distintas, mas é no mesmo lapso de tempo. É quando Jesus vier que a igreja é arrebatada. Ou seja, o arrebatamento é um dos eventos que faz parte da vinda do Senhor Jesus. Então, e vimos também outras coisas, por exemplo, eles dividem 1 Tessalonicenses capítulo 4 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. E nós provámos que é o mesmo tema, não há divisão. E também eles unem aquilo que não devem unir. Portanto, eles dizem que a tribulação é a ira. A tribulação é a ira. Eu provei que não. Tribulação é prova. Tribulação é aflição, é angústia, é perseguição, é a cruz que o cristão deve levar. E a ira é a punição feita por um magistrado, por um juiz. E Jesus é o juiz instituído dos vivos e dos mortos. Claro que Deus não iria punir a sua própria igreja. Deus nos livra da ira, mas não da tribulação.
Eles também dizem que o dia do Senhor é a grande tribulação e que a grande tribulação é o dia do Senhor. Eu provei que não. Porque ambos os eventos estão separados no tempo por, aleluia, sinais celestiais. Ou seja, o sol vai ter que escurecer e a lua vai ter que se transformar em sangue, na cor do sangue, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. E quando é que o sol escurece e a lua escurece e fica da cor do sangue? Jesus falou, imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Então primeiro vem a grande tribulação, depois vêm os sinais celestiais e por último vem o grande e terrível dia da ira do Senhor. São eventos diferentes. O dia do Senhor é diferente da grande tribulação, até mesmo em termos de características. Na grande tribulação, o anticristo vai se exaltar acima de tudo e de todos e blasfemar até do próprio Deus e daqueles que habitam no céu. Mas durante o dia do Senhor, Deus vai abater todo o soberbo e todo aquele que se exalta e todo o tirano será abatido. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Só por aí a gente vê que são coisas distintas, com características distintas. Hoje vamos entrar então na sexta parte deste estudo, intitulado ao tema O pré-tribulacionismo entra em contradição e utiliza raciocínio circular. Ou seja, os pré-tribulacionistas eles entram em contradição e usam de raciocínio circular. Contradizem-se. Ora dizem uma coisa, ora dizem outra que vai anular aquilo que eles previamente disseram. Isto em várias áreas, eu vou citar aqui alguns exemplos. Os pré-tribulacionistas, isto é o primeiro exemplo, dizem que Mateus 24 não foi escrito para a igreja. Ou seja, que Mateus Levi não escreveu o seu capítulo 24 para a igreja, mas que Mateus 24 foi escrito só para os judeus e que Jesus, em Mateus 24, não estava falando para os seus discípulos, para a sua igreja, mas estava falando para os judeus. Aquilo que Jesus falava para os judeus. E, aleluia. Xarabandagas e andalabaia. Isso é o que eles dizem. Eles dizem, Mateus 24, isso não é para a igreja. Então, se não é, nós não precisamos nem nos preocupar com ele. Nem precisamos de ler. Não é para nós, é para os judeus que leiam. Não é? Só que, pelo contrário, reparem o que é que diz. Glória a Deus. Reparem aquilo que diz aqui Paulo. Há aqui algo muito interessante. Mas em Mateus 24 isso não é para a igreja, não é para os cristãos, mas é só para os judeus. Agora, Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo o que foi escrito é para nós, inclusivamente o Velho Testamento. Nós temos é que saber dividir corretamente a palavra de Deus e saber que no Velho Testamento, nomeadamente no período de Moisés, quando Deus deu a lei, que a lei de Moisés foi cumprida em Cristo e agora estamos na graça de Cristo e há coisas da lei que nós não temos que praticar. Aleluia, porque eram apenas sombras, aleluia, eram sombras da realidade vindoura e nós já estamos na realidade vindoura, que estamos no corpo de Cristo. Coisas como sacrifícios de sangue, etc. Agora, a questão aqui é que eu não posso rasgar Mateus 24 e dizer Mateus 24 não é para a igreja. É só para os judeus isso. É um absurdo completo. Conforme a gente já vai provar aqui. Então tudo o que antes foi escrito foi para nós. Foi para a igreja, é para os cristãos. Aleluia. Glória a Deus. Então os pré-tribulacionistas eles entram em contradição e usam de raciocínio circular. Aleluia, eles entram em contradição porque ora dizem que Mateus 24 não foi escrito para a igreja, então se não foi escrito eles não deveriam, eles não poderiam utilizar nenhum versículo de Mateus 24 para defenderem a sua doutrina pré-tribulacional. Se não é para a igreja, então não utilizem. Eles dizem que Mateus 24 não foi escrito para a igreja, mas foi só para os judeus, foi só para os israelitas. Porém, quando querem fundamentar a sua doutrina pré-tribulacional, mencionam vários versículos do capítulo 24 de Mateus, aplicando-os à igreja, tal como, por exemplo, o versículo 32 ao 34 e o versículo 36 e do 37 ao 43, que já vamos ler. Aquilo não foi escrito para a igreja, mas depois já foi. Depois há partes que é. O que lhes interessa, versículos isolados para tentar defender a sua doutrina, eles utilizam. Claro que eles não vão utilizar estes versículos isolados dentro do contexto, lendo tudo o que está para trás. Porque eles vão dizer para trás, isso para trás é para os judeus. Isso tem a ver com a vinda de Jesus para os judeus. Não é? O arrebatamento imediatamente depois daqueles dias, dos escolhidos desde os quatro cantos da terra até ao céu, isso aí não é um arrebatamento
dos cristãos de todas as nações, da terra até aos céus, mas é um ajuntamento de judeus na terra de Israel. Então eles dizem isso não é para nós, isso é para os judeus. Mas depois, quando lhes interessa, eles já utilizam versículos isolados da Escritura, dessa porção, ou seja, de Mateus 24, o capítulo 24 de Mateus, aplicando-os à igreja. Então entram em contradição. Ora dizem uma coisa, ora dizem outra. Aleluia. Então é como os aldrabões. Eles são aldrabões, não é? Porque a palavra de Deus diz, seja porém vosso falar sim, sim, ou não, não. Porque o aleluia, rakapantokoshotoko, aleluia, raisheneia, plaço, kovanaya. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Seja porém vosso falar. Está lá no sermão, aleluia, no sermão da montanha. Jesus foi bem claro. Jesus disse assim, aleluia, glória a Deus. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, ou seja, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, os cabelos estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo da tua cabeça, não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, vosso falar sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, os pré-tribulacionistas dão lugar ao maligno. A Bíblia diz não dês lugar ao diabo. Eles dão lugar ao diabo, dão lugar ao maligno, porque ora dizem uma coisa, ora dizem outra. Entram em contradição. Então dizem que Mateus 24 não foi escrito para a igreja. Isso não é para a igreja. Mateus 24 não é para a igreja. Mas de repente, quando eles querem defender alguns pontos doutrinais do seu quadro teológico, né, do seu dogma, eles pegam em versículos isolados de Mateus 24 para defenderem. E agora, a primeira coisa que eu quero aqui frisar é que eu vou provar que Mateus 24 foi escrito para a igreja. Isso é a primeira coisa que eu vou provar, claramente. Glória a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Mateus 24. A primeira coisa que eu vou provar, já para calar os críticos. Amém? Porque vai haver críticos. Nem toda a gente vai concordar com este estudo. Mas eu tenho que falar a verdade. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim... E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E quem são os discípulos de Jesus? Quem são os discípulos de Jesus? São os cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26 diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quem são os cristãos? São a igreja. Então, aleluia, glória a Deus. Então, quem é que se aproximou de Jesus? Foi os judeus? Não. Foi os fariseus? Não. Que era uma seita judaica. Foi os saduceus? Outra seita judaica? Não. Foi os essénios? Não. Foi os herodianos? Não. Quem se aproximou de Jesus foram os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que seguem o Mestre. Aleluia. Nós somos discípulos de Jesus, porque Jesus disse... Aleluia, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas quanto eu vos tenho ordenadas, que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 ao 20. Então é bem claro, os discípulos são a igreja, é de todo o mundo. Começou com 12, mas agora já existe milhões de milhões. Aleluia. E quando Jesus ia saindo do templo, que templo? O templo de Jerusalém. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Não diz aproximar-se dele os judeus. Foi os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Então estamos aqui a provar. E se eu abrir em Marcos, eu vou dizer que discípulos é que foram 4 dos seus mais chegados discípulos. Marcos capítulo 13, que é uma passagem paralela, tu podes abrir também aí, nos diz que discípulos é que se aproximaram de Jesus. Glória a Deus. Marcos capítulo 13 diz assim a palavra. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Uma passagem para lá. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir.
Ou seja, é uma passagem paralela. Isto foi escrito por Marcos. Ou seja, são os mesmos eventos contados de outra perspectiva. Aleluia, glória a Deus. É os mesmos eventos. Então eram 4 dos seus mais chegados discípulos. Pedro, Tiago, João e André. Glória a Deus. Aramanai, Suriandaramaya. Eles dizem que isso era só para os judeus. Já vimos que não é. Isto era para os discípulos, que são os cristãos. E diz aqui, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-lhe a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Não diz que ninguém lhes engane. Eles que se acautelem, que ninguém os engane a eles. Não. É vos engano. Então não é para os judeus, é para os seus discípulos, os cristãos. Porque virão muitos em meu nome dizendo: sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. A mim isto era necessário, mas ainda não é ao fim. Porque quando se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Isto é os 3 primeiros anos e meio da 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Glória a Deus. São os 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio da 70ª semana de Daniel. Aleluia. Então o primeiro selo é o enganador. Virão muitos enganadores e um deles vai assinar o acordo, o engano. Ele vai fazer um acordo com muitos, vai enganar a muitos por uma semana, e a meio da semana fará cessar as oblações. Então haverá o quê? Guerras e rumores de guerras, segundo selo do Apocalipse. Guerra mundial. Haverá fome como consequência da guerra. Fome e crise financeira mundial. Pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para a tribulação e vos matarão. Logo aí começa a grande tribulação, quando o abominável da desolação se manifestar. Glória a Deus. Haraman tokovashéria. Então vos hão de entregar para seres atormentados. A palavra seres atormentados, aliás, esta frase, seres atormentados, estas 2 palavras, que foram a tradução da palavra grega tlipsis, que literalmente é tribulação. Vos hão de entregar para a tribulação. Então depois do princípio das dores, vêm as dores finais do parto. Vêm as dores maiores, que é a grande tribulação. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aleluia. Então vos hão de entregar para a tribulação. Vosão, não diz lhesão aos judeus, é vosão. Então esta mensagem é para os cristãos, é para a igreja. A grande tribulação é contra os cristãos essencialmente, embora os judeus também vão sofrer, obviamente. Mas isto é contra a igreja. Vos hão de entregar para a tribulação. Reparem que, gramaticalmente, Jesus estava falando na primeira pessoa do singular para a segunda pessoa do plural. Vós, vocês. Vós, não estava falando para a terceira. Lhes, a eles. Não. Era para a segunda pessoa do plural. Então, gramaticalmente, isto é impossível ser escrito para os judeus. Porquê? Porque Jesus estava falando para os seus discípulos. Os seus discípulos são os cristãos. Os cristãos são a igreja. E ele está falando na primeira pessoa do singular para a segunda pessoa do plural. Então Mateus 24 foi escrito para a igreja, não foi escrito para os judeus. Então vosão a vós, discípulos, a vós cristãos, a vós igreja, a vocês, para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Então porquê é que vão entregar os cristãos para a tribulação e vão matá-los? Aleluia! E vai começar o ódio mundial aos cristãos. Porquê? Porque o abominável da desolação violou o acordo. Porque o anticristo já violou o acordo, estabeleceu a abominação, colocou a imagem da besta, se sentou no lugar santo do templo e se declarou: eu sou Deus, e mandou acabar os sacrifícios e começou a perseguir os cristãos. A tribulação, ela vai se iniciar por causa do abominável da desolação, por causa da violação do acordo que o anticristo tinha feito, o acordo de paz com a nação de Israel 3 anos e meio antes. Quando depois vem do grego otan, quer dizer, quando por este motivo, ou quando por esta razão, ou quando por esta causa. Aleluia, rakapandarai. Então, a tribulação começa por causa deste motivo, porque o anticristo viola o acordo e estabelece a abominação da desolação. Então, quem está no lugar santo, quando ele estiver no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E atenção, quando Jesus aqui falou
os que estiverem na Judeia. Porquê? Porque a grande tribulação não vai começar em África, não vai começar na Ásia, não vai começar na Oceania, não vai começar na Austrália, não vai começar no Japão, não vai começar no Brasil, não vai começar em Portugal. A grande tribulação não vai começar no Vaticano. A grande tribulação vai começar em Jerusalém. Aliás, vai começar aleluia, na região da Judeia. Aliás, na nação de Israel, na região da Judeia e na cidade de Jerusalém. Vai começar especificamente na cidade de Jerusalém. Mas depois vai se expandir pelo mundo todo. Vai ser um evento mundial. Quem estiver lá pode fugir para os montes, porque existem montes na Judeia. Mas quem estiver no Brasil, se estiver num local planície, não vai fugir para os montes, vai fugir para o mato, vai fugir para a floresta. Se não vais fugir para um deserto, vais fugir para uma gruta, para uma caverna. Cada um vai fugir para onde der mais jeito. Mas isto começa, a grande tribulação é como um sismo. Imaginando que há um terremoto em Lisboa. Mas esse terremoto teve o epicentro, ou seja, onde ele começou foi no mar, a 200 km da costa ocidental. A 200 km da costa ocidental de Lisboa, mas depois atingiu também Lisboa e também foi sentido em Espanha. Imagina que é sentido até em Madrid. Então é como um terremoto que começa num lugar e vai passando por cidades, vai destruindo, cada vez com menos intensidade. Onde é o epicentro é onde tem mais intensidade. É como o tsunami que houve em 2011. E o tsunami... Não é? Ele teve um epicentro, teve um local onde ele foi mais forte. E depois atingiu várias nações, porém, houve umas que foram mais arrasadas do que outras, porque estavam mais perto do epicentro. Então o epicentro do sismo chamado Grande Tribulação vai começar no lugar santo do Templo de Jerusalém e depois vai se expandir por todas as nações. Então só os que estiverem na Judeia que vão fugir para os montes. Quem estiver sobre o telhado não deixe-se a tirar alguma coisa da sua casa, porque não vai dar tempo. E quem estiver no campo não volta atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isto é óbvio. Vão ter mais dificuldade em fugir. Aleluia, em sobreviver. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. No inverno, isto é óbvio. No frio é pior no frio do que no calor. Nem no sábado. Porquê sábado? Aleluia, porque na região onde vai começar a grande tribulação, na região da Judeia, os judeus, eles guardam o sábado. Então vai estar tudo fechado. Eles não vão ter lojas abertas para as pessoas pegarem dinheiro para comprar as coisas para fugir, os seus mantimentos, kits de sobrevivência, se preparar roupas e medicamentos e comida para fugir, e tendas para fugir para o mato, para os montes. E ninguém vai ajudar ninguém, os judeus vão estar tudo em casa, vão estar como se estivessem de quarentena. Agora estamos na época da quarentena, não é uma quarentena estúpida, mas o que é que se há de fazer? Uma quarentena que é um preparo para lavar o cérebro ao povo, para que daqui a pouco toda a gente receba o chipzinho da besta na mão ou na testa. Glória a Deus. Então, o que é que vai acontecer? Ninguém vai ajudar os cristãos. Se for num sábado, ninguém ajuda. Orai para que não aconteça no sábado. Aleluia. Não é que todo mundo guarda o sábado, mas ali naquela região onde vai começar o grande terremoto chamado Grande Tribulação, ali ninguém vai ajudar ninguém, porque vai estar tudo fechado. É repouso. Porque haverá então uma grande tribulação. Quer dizer, só depois que o anticristo viola o acordo e estabelece a abominação da desolação é que começa a grande tribulação. Haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Harabandaraia. Ou seja, encurtados, abreviados encurtados, vem do grego kolubu. Os dias da grande tribulação seriam 1260, seria o 42 meses, o tempo exato do governo do anticristo, 3 anos e meio. Mas por causa dos escolhidos, a grande tribulação contra a igreja, contra os cristãos, vai ser diminuída, reduzida. Glória a Deus. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então quem são os escolhidos? Aqui os escolhidos, os pré-tribulacionistas, vão ter que distorcer aqui o sentido da palavra, vem do grego eclectos. E a palavra eclectos significa sempre, nas nossas Bíblias, escolhido ou escolhidos, eleito ou eleitos. Então eles vão dizer que estes eclectos, estes escolhidos, aqui são os judeus. Só que se nós formos à origem, se formos à origem da palavra eclectos, e se nós formos ver o seu significado no dicionário, significa exatamente aquilo que eu falei, escolhido ou escolhidos, eleito ou eleitos. Mas se nós formos a ver as vezes que ocorrem a palavra eclectos no Novo Testamento, a palavra eclectos, que pode ser traduzida nas nossas Bíblias por escolhidos, essa palavra eclectos ocorre 23 vezes, tem 23 ocorrências no Novo Testamento. E numa das vezes se refere aos anjos eleitos de Deus. Em 3 das vezes se refere a Jesus Cristo, o eleito do Pai celestial.
Já dá 4 vezes. E por 19 vezes se refere a cristãos escolhidos, igreja. Os salvos, aleluia, andaramastéria. E por 0 vezes se refere a judeus. Não há nenhuma vez que se refira a judeu, nem a israelita, nem a Israel, povo étnico. Então, fica aqui provado que estes escolhidos aqui são os cristãos. Por causa dos cristãos serão abreviados aqueles dias, por causa da igreja. Não tem nada aqui a ver com judeus. Porque a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Esta palavra nós temos que ir à origem dela, o que é que significa, e temos que ir às ocorrências e ver se há alguma das vezes que ela se refere a judeus ou israelitas, não é? Judeu, povo étnico ou israelitas. E nenhuma vez ocorre. Então, o pai da mentira é Satanás. Estes escolhidos aqui, aleluia, estes escolhidos aqui, claramente, Rakamanassurikantalamanaya, aleluia, são os cristãos. Então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou está ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios, se possível forem, enganariam até os escolhidos. Então, muita gente diz, Cristo está ali com aquele homem, está ali com aquela pastora, está ali com aquele pastor, está ali com aquele missionário, com aquela missionária, com aquele obreiro, está ali naquela igreja. Não está. Mas estão fazendo milagres. Mas quem é que está operando? É o Satanás que está operando os milagres aí nessas igrejas. Estão enganando o povo. Não é? E muitos estão a dizer que Cristo vai vir amanhã, vai vir no dia tal, marcando datas. Eis que eu vos tenho perdido. Portanto, se vos disseis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque aonde estiver o cadáver, pois aí se juntarão as águias. Aleluia. Ricantalamastéria. Que é uma comparação. Quando morre um animal, se ajuntam as aves necrófagas, que comem a carniça, que comem a carne putrefacta de animais que morreram. Xarabá. Então, quando morre um animal, vai-se juntar as águias para comer a carne. E quando Jesus vier, aquele que morreu na cruz para me salvar e para te salvar, nós vamos ser ajuntados todos a eles. Aleluia. É uma comparação, é uma parábola. E logo depois da aflição daqueles dias, da tribulação, esta palavra aflição mais uma vez é telipsis, é tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências que estão nos céus, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal? Visível, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E todas as tribos da terra se lamentarão. Não é? Porque dizem Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, e até mesmo aqueles que o trespassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E verão, então vai ser visível, a vinda vai ser visível. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, risco de clamor é grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus filhos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 4 ventos é os 4 cantos da terra. Então é desde todas as extremidades da terra, todas as nações, até aos céus, até às extremidades dos céus. É de um lugar para o outro, é o arrebatamento. Muita gente não aceita porque ele só acontece imediatamente depois da tribulação e não antes dela. Agora os pré-tribulacionistas pegam no versículo 32 e leem Alabanto Kovanaya Rabanagashaya Pantaramastéria. E leem até o 34. Né? Eles leem aqui até o 34. Pegam nesta porção, estes 3 versículos. E diz aqui, aprendei pois esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando viste todas estas coisas, sabei que ele está próximo e às portas. Aleluia. Rakantaramana. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Muitas vezes eles utilizam isto para dizer que nós somos a geração da figueira. Somos a geração da figueira. Aleluia. E eu concordo, nós somos a geração da figueira. Ou seja, nós somos a geração, a última geração na Terra que vai assistir aos sinais que antecedem a vinda de Jesus. E quem estiver vivo até aquele dia, quem não for martirizado pelo Anticristo, vai ser arrebatado vivo, e os outros que morrerem serão ressuscitados com corpo de glória e juntamente arrebatados ao céu. Concordo. Mas eles pegam aqui e dizem que a figueira aqui é Israel. Eles dizem que a figueira aqui é Israel para quê? Para fundamentarem, quando a figueira não é Israel, isto o tempo aqui não me permite estar a explicar isto, mas a palavra figueira nem sempre é uma palavra que tem um sentido figurado ou simbólico. Figueira muitas vezes é literal na Bíblia. Raras vezes, tem vezes que ela tem, simboliza a nação de Israel. Há uma parte lá em Joel também que simboliza Israel, sim. Mas não aqui. Aqui Jesus apenas está comparando eventos literais. Está comparando que a figueira, quando
a figueira, quando os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folhas, sabemos que está próximo do verão. Quando a gente olha para uma árvore de figueira, literalmente, na primavera, e vemos ela brotando ramos tenros e folhas, sabemos que logo a seguir vem o verão. E da mesma forma, quando vimos todas estas coisas, que coisas? Todos os sinais que antecedem a sua vinda, sabe que ele está próximo às portas. Apenas isso. Eles usam aqui e dizem, Mateus 24 não foi o que escrito para a igreja, mas é só para os judeus. Isso aí é só para os judeus. Mas depois eles pegam no versículo 32 para dizer que não, nós somos a geração da figueira, que isto aqui, a parábola da figueira é Israel. Se Israel já é a nação desde 1948, desde 14 de maio de 1948, então o arrebatamento agora é iminente. Os irmãos entendem? Quando não tem nada a ver com Israel, aqui, esta figueira aqui, não tem nada a ver. Isto aqui é uma árvore literal, porque em Lucas capítulo 21, que é um capítulo paralelo, diz, olhai para a figueira e para todas as árvores. Não é? Quando já os teus ramos tornam tenros, brotam folhas, sabem, está próximo e vão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabem que o reino de Deus está próximo. É uma passagem paralela, então não é só a figueira, é a figueira e todas as demais árvores. Então isto não tem nada a ver com a nação de Israel, nada a ver. Uma comparação de algo literal, que é o quê? É o brotar das folhas e dos raminhos tenros nas árvores, na primavera, aleluia, que pressupõe que logo a seguir vem a estação do verão, com algo literal, que são os sinais da sua vinda que têm que se cumprir, e logo a seguir Jesus vem e arrebata a igreja. É apenas comparação de duas coisas literais, duas coisas que, uma que acontece no tempo presente, tem vindo a acontecer ao longo dos milénios, e a outra que irá acontecer no futuro. Também literal. Glória a Deus. Então eles usam este versículo exato também. Depois continuando, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas outro versículo isolado é o 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Para dizer que, para tentar provar a doutrina iminente. Ninguém sabe. Então ninguém sabe, mas não diz que é iminente. O contexto, o que está antes, diz que vai ser iminente quando vimos que todas estas coisas já se cumpriram. Em verdade, diz assim, igualmente quando diz todas estas coisas são os sinais que antecedem a sua vinda, é que vai ficar iminente, vai ficar próximo e às portas. Mas eles pegam no versículo 36 para dizer que é iminente. Mas daquele dia hora ninguém sabe. É iminente ao presente. No presente não é. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. O facto de eu não saber o dia e a hora, por exemplo, o dia e a hora em que vai acontecer o dia mais quente do ano, em Portugal, eu vou saber os tempos e as estações. Eu vou saber que esse dia tem que quase obrigatoriamente que acontecer no verão. Na estação do verão, que é nos meses, entre os meses de julho e setembro. Julho, agosto e setembro. E muito provavelmente no mês de agosto, que costuma ser o mês mais quente do ano. Ou seja, eu posso não saber o dia exato, mas eu vou saber o tempo e a estação. Eu vou saber qual é a estação, que é o verão. Eu vou saber que vai vir sinais, ou seja, vai vir primeiro a primavera e só depois vai vir o verão. Então, o facto de eu não saber o dia e a hora do arrebatamento não quer dizer que esse dia e a hora não venha precedido de sinais. Nem que não tem que haver eventos que se cumpram antes dele acontecer. E tem. É o texto dentro do contexto. Então, mais uma vez, eles usam aqui, isto aqui diz aí, o Mateus 24 não é para a igreja, mas depois pegam o versículo 36 e aplicam este versículo à igreja. Vê a contradição. Ora dizem uma coisa, ora dizem outra. Então, se não é, não deviam utilizar. Eles não tinham moral, não podiam sequer utilizar nenhum versículo. E depois aqui, outros versículos que eles usam aqui é o 37 até ao 43. Até ao, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Vamos ler aqui uns versículos aqui. Glória a Deus. Eles usam aqui também estes versículos aqui isolados. Glória a Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, será levado um e deixado outro. Estarão duas moendo do moinho, será levada uma e deixada a outra. Aleluia. Aleluia. Recantar a master. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Aleluia. Mas considerai isto. Rakasharabandagastéria. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Também, eles utilizam esta secção aqui para dizer, olha, isto aqui é o arrebatamento. E eu concordo, é o arrebatamento. Um será deixado, outro será tomado. Mas aqui não diz que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Antes, pelo contrário. Do versículo 37 até ao 43, o que está anterior, que é o contexto deste versículo, nos diz que isso só vai acontecer esse dia, imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Por isso é que temos de estar apercebidos e olhar para os sinais.
sinais políticos, sinais sociais, sinais, glória a Deus, sinais na natureza, sinais até dentro da igreja, com os falsos profetas, falsos cristos. Temos que observar todos os sinais, e só quando os sinais estiverem cumpridos é que vai vir esse dia. Quando tiver tudo cumprido, aí fica iminente. Aí é que pode vir a qualquer momento, só que nós não vamos saber a hora que ele vai vir. É bem claro, não podemos marcar data, mas sabemos a época geral. Quem querer diga glória, então estou aqui provando. Agora, para arrebentar completamente com a ideia que Mateus 24 foi escrito só para os judeus, só para os israelitas, só para a nação de Israel, Marcos 13, que é uma passagem paralela, conforme nós vimos, nos diz aqui, no finalzinho de Marcos, diz assim: aleluia, racantai, e as coisas que vos digo, digo-vos a todos, vigiai. É para todos, não é só para os discípulos, mas é para toda a gente que queira aceitar a Cristo, fazer parte da igreja. Tem que vigiar. Vigiar é o quê? Observar, é olhar, ver os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Então, isto não é só para os judeus, não, nem somente para os discípulos, mas é para todos aqueles que quiserem aceitar a Cristo. Então estou aqui provando aqui as heresias do pré-tribulacionismo, que eles entram em contradição, dizem que Mateus 24 ora dizem uma coisa, ora dizem outra. Dizem Mateus 24 não é para a igreja, não é para a igreja, eles não poderiam utilizar nenhum versículo, não deveriam. Mas depois eles pegam em versículos isolados, como o versículo 36, e dizem, olha, daquele dia ora ninguém sabe, isto é para a igreja. Então, espera aí, é ou não é para a igreja? Deus não é Deus de confusão. B. Dizem que a vinda de Jesus para o arrebatamento é iminente. E um evento iminente, ou seja, algo iminente, é um evento que pode acontecer a qualquer momento, qualquer instante, a qualquer hora. Pode acontecer até mesmo agora. Neste preciso momento estou a falar. Um evento iminente é algo que está prestes a acontecer. Um evento iminente é um evento que não depende que outros eventos aconteçam antes dele. Então não precisa de cumprir nada de algo historicamente acontecer antes. Um evento iminente é um evento que não depende de sinais que o pré-sinalizem. Sinais que antecedem esse evento. Não tem sinais. E um evento iminente não pode ter data marcada. São 4 características da iminência. 4 características. Amém? Eu concordo. O evento iminente é tudo isto. E eu creio que o evento iminente, ao presente, não é. Ou seja, o arrebatamento não é iminente agora, mas vai ser no futuro, quando todos os sinais estiverem cumpridos, que eu creio que vai haver sinais que antecedem, sim senhor. Agora sim, então eles dizem que a vinda de Jesus para o arrebatamento é iminente. Porém, eles dizem, daqui a pouco começam a acontecer coisas no mundo, como por exemplo o coronavírus, que é uma peste, é uma praga. Começa muita gente a morrer. Daqui a pouco vai haver uma guerra, rumores de guerras. É os Estados Unidos ameaçando que vai fazer guerra contra o Irão. É países que ameaçam que vão mandar bombas atómicas. É a Índia contra o Paquistão. E por aí vai. É a Rússia contra os Estados Unidos. Etc. Guerras, rumores de guerras. Acontecem várias coisas. E eles ficam apavorados. Começam a acontecer várias coisas, começa a haver leis como a lei do casamento gay, a adoção gay, lei da homofobia, que é a mordaça gay para que os cristãos não falem nada contra o homossexualismo, para que não digam que é uma prática abominável, quando a Bíblia diz que é, então tem que prender Deus. Não prendam os cristãos, prendam então Deus. Tentem prender Deus, a ver se conseguem. Aleluia. Então, quando começam a surgir leis diabólicas de perseguição à igreja, quando começa a haver martírio de cristãos como esses que estão sendo martirizados no norte da Nigéria, no nordeste da Nigéria, pelo Boko Haram, e que estão a ser mortos também no norte da África, nos países islâmicos, e também ali no Médio Oriente, através do ISIS, do Estado Islâmico, decapitados, queimados vivos, afogados. Quando começa a acontecer coisas assim, bastante escabrosas, xarabandarabacai, eles ficam alarmados quando vêm leis completamente anticristãs. Quando começa a igreja a ser perseguida, aí eles já apavoram. Então eles primeiro dizem que a vinda de Jesus para o arrebatamento é iminente. Isso é iminente, ela não depende de sinais. Mas depois o que é que eles dizem? Quando vêm todas estas coisas acontecendo, eles vão dizer o quê? Depois eles dizem, porém eles dizem que os sinais vão dizer o quê? Mais tarde. Primeiro dizem que é iminente, mas depois vão dizer o quê? Que os sinais que antecedem a sua vinda para o arrebatamento já estão todos cumpridos. Então, se era um evento iminente, já quando eles aceitaram a fé, assim foram doutrinados e assim eles ensinavam a terceiros, então se era iminente não tinha sinais, mas será que então agora teve sinais? Que contradição é essa?
Porém, eles dizem que os sinais que antecedem a sua vinda para o arrebatamento já estão todos cumpridos. Tem vários pregadores, instrutores, pastores, não é? Teólogos, doutores em teologia, homens bem vistos dentro do Evangelho, homens de boa reputação, pré-tribulacionistas, que agora estão dizendo que os sinais que antecedem a vinda para o arrebatamento já estão todos cumpridos. E aí admitem que a vinda de Jesus para arrebatar os seus queridos vinha precedida de sinais. Ou que vem precedida de sinais, anulando desta forma a doutrina da iminência, que eles tanto diziam querer e defender. E fazendo referência direta a Mateus 24, do 1 ao 31, porque eles perguntam, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus não disse que não haveria sinais. Ele disse, acautelai-vos, ninguém vos engane. Então a primeira cautela é que ninguém nos engane, porque virão muitos em seu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão muitos. Então o primeiro sinal é a vinda de muitos enganadores, muitos anticristos. Um deles é que ele vai anunciar o acordo com muitas nações, com muitos, por uma semana. Glória a Deus. Então é bem claro. Aleluia. Rapantakai. Então eles ao dizerem que os sinais que antecedem a vinda de Jesus já estão todos cumpridos, eles agora vão estar mesmo a afirmar que o arrebatamento é iminente. Pode ser a qualquer hora, mas porque os sinais já estão todos cumpridos. Então, espera aí. Não era iminente já quando eles aceitaram a fé? Era. Então, o que é que mudou? Agora teve sinais? Então, que contradição é essa? Então, eles com isto, ao falarem que os sinais já estão todos cumpridos, ao fazerem referência aos sinais, eles estão a fazer, ao admitirem que a vinda de Cristo, então eles estão dizendo que teve sinais. Mesmo que digam que agora já não tem. Então, teve sinais. Então, houve uma altura que não era iminente. Embora eles dissessem que era. Então estão fazendo uma referência direta a Mateus 24, 1 ao 31, que nos diz que a vinda de Jesus para arrebatar os seus queridos não será iminente, mas terá vários sinais, e sinais esses que ainda não foram cumpridos, conforme a gente já leu em Mateus 24. Aleluia, não vou estar a reler novamente. Amém? Glória a Deus. C. Dizem que já estamos no princípio das dores, fazendo aqui uma referência direta a Mateus 24, de 1 ao 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Que coisas? A vinda do anticristo, o enganador, que vai enganar a muitos. Aleluia, aleluia, com o seu acordo de paz. Guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos. Mas tudo isto é o princípio das dores. Mateus 24. Mateus 24, do 1 ao 31. Sharamanai, Suriandalabaia. E depois eles dizem que agora já não falta mais nada. Portanto, tem gente que diz o quê? Dizem que já... tem muito pré-tribulacionista que diz assim, já estamos no princípio das dores. Já estamos no princípio das dores, fazendo aqui uma referência direta a Mateus 24, 1 a 8. E que agora já não falta mais nada a acontecer antes do arrebatamento. Mas aqui eles se esquecem que após o princípio das dores de Mateus 24, de 1 ao 8, após o princípio das dores de Mateus 24, de 1 ao 8, e antes da grande tribulação de Mateus 24, do 9 ao 22, não existe nenhum arrebatamento acontecendo, mas o único arrebatamento que ocorre em Mateus 24, ele só se dará imediatamente depois da tribulação daqueles dias, conforme nós já lemos em Mateus 24, no versículo 29 ao 31. Amém? Então, até aqui o Senhor falou, fiquem com esta palavra, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Ficou aqui mais uma vez provado, isto é o sexto pilar do pré-tribulacionismo, glória a Deus, é que eles entram em contradição e usam de raciocínio circular. Eles ora dizem uma coisa, ora dizem outra, que vai anular aquilo que eles disseram ao início. Não sabem no que é que hão de ficar. Andam às voltas. Raciocínio é como os malucos, como os tolos. Aleluia. E nós temos que ser sábios e não tolos, não loucos. Amém? Fica aqui esta mensagem. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. E aguardem pela sétima parte deste estudo. Vai ser forte.